ser é único. Não tem nenhum ser igual ao outro. A primeira função da linguagem, o que eu preciso ensinar como função para essa criança? O que eu preciso observar se ela tem? Se ela tem demanda. Quando eu disse, dá, ela fala isso para mim, pedindo a bola. Ou então eu digo, pega a bola, ela diz, não. Ou então, ao invés dela levar a mãe na geladeira, ela diz água, da forma dela, mas ela tenta dizer, e a mãe entende, ok? O ideal é que a gente busque promover o desenvolvimento global do indivíduo, certo? A fala é importante? É, mas a comunicação é muito mais. A comunicação funcional e a fala funcional. Então, eu preciso compreender o indivíduo como um todo, certo? Ver a necessidade e ver por onde eu vou começar. Eu não posso simplesmente chegar para esse menino ou para essa criança e dizer, fala carro, 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 e ficar insistindo. Não vai acontecer, não vai rolar. Eu preciso entender o processo de aquisição da linguagem, preciso entender em qual fase de desenvolvimento essa criança está, que ela pode ter 4 anos, certo? Mas ela pode estar na classificação lá de 18 meses. Então, eu preciso entender isso. E ir por etapas, tá? Ver a compreensão, ver a emissão, tudo isso eu tenho que observar. A questão das brincadeiras simbólicas, como eu falei com vocês, a questão da imaginação, como é que tá, a linguagem como um todo, principalmente no sistema pragmático, que eu falei para vocês. O que é a pragmática? É a troca. Entendo e compreendo a linguagem, de forma verbal ou não. É como nítida a necessidade de intervenções específicas. As funções da linguagem, né? Também. Vamos continuar aqui. Olhar para se comunicar. Eu preciso, o que eu digo sempre para os pais? Quando a gente vai falar, a gente tem que estar próximo a essa criança, na mesma altura, na linha dos olhos, essa criança visualizando o seu articular, certo? Se eu faço A, eu mostro para a criança como eu estou fazendo esse A. Mostro, I, O, U. E posso também utilizar as minhas mãos para fazer esses movimentos de boca, essas aberturas de boca na criança, para que ela possa ver eu fazendo e eu mostrar como ela consegue fazer esses movimentos articulatórios, certo? Suporte posição, altera a posição do objeto para facilitar que ela olhe no meu olho. Foi como eu fiz com o avião. Pega o avião. Tá aqui, nessa altura. Não olhou. Avião. Não me olhou. Se ainda assim, eu trago mais para cá. Avião, boto perto da linha do olho. E tento fazer com que ele chegue mais próximo de mim possível para poder ter esse contato. Se ainda assim eu não conseguir, eu trago o avião para trás da minha cabeça. Ele viu que eu estou com o avião na mão e ele está olhando simplesmente para o avião porque ele quer o avião. Eu vou trazer o avião para cá. Consegui que ele me olhasse? Ótimo! O avião! Pego o avião, entrego para ele. O mesmo serve para vocalização intencional. O que eu costumo fazer com o avião? Avião. Olha o tanto que eu abri a boca. Certo? Eu já tenho esse contato visual. Ele tá me olhando eu fazer. Tá achando mó graça de eu fazer o avião. Barulho do avião. E ele simplesmente fez assim. Ou an. Para pedir o avião para mim. Aí, eu entrego o avião para ele. Só que da próxima vez, eu já quero que ele faça um movimento com a mão. Dá. Então, eu vou mostrar isso para ele. O avião dá. Pede. Dá. Aí, no primeiro momento, ele não vai fazer. Eu uso a mãozinha dele como apoio. Eu viro a mão dele. Isso, muito bem. Pego o avião e entrego esse avião para a criança. Da outra vez, eu quero que ele esboce um som junto com o gesto. Aliás,
Eu vou querer que ele faça esse gesto sem o meu apoio. Desculpa. Avião. Dá. Ele me imita. Dá. E assim eu vou aumentando a dificuldade. Na próxima eu quero que ele faça a mão e pelo menos um som. A. Até eu ter esse dá. Entenderam? O mesmo. Isso não vai valer para a questão do grunhido. Certo? Um grunhido ela só faz. Isso não é fala intencional. Isso não é vocação intencional. Ou então o choro. Eu não entreguei o avião para o João. Ele tentou. Aliás, eu tentei, mostrei o avião, mostrei como faz a mão, mostrei como faz o formato da boca, mas o João não quer nem saber. O João não conseguiu fazer e ele vai começar a chorar, porque ele lembrou que lá na casa dele, com a mamãe dele, quando ele começa a chorar, a mãe faz o quê? Pega, João. Se estressa e logo entrega. Só que se eu fizer isso, e se eu não conversar com os pais sobre isso, a criança vai continuar chorando, porque eu não preciso falar. Eu sei que toda vez que eu chorar, ou então que eu levar a minha mãe até a geladeira, eu vou ter o que eu quero, tá? Então, isso não é uma forma de estimular a linguagem. Isso. Terapia de fala. Imitação com função. Como é que eu vou fazer isso? Certo? Eu disse, aponta o nariz. Apontou o nariz. Aponta as orelhas. Apontou as orelhas. Dá a língua para mim. Isso é uma imitação com função. Repetir ou ecoar. Eu falo, bola. A criança repete para mim, bola. O que mais que eu tenho aqui? Fácil. Eu digo pinto, e ele pinto. E assim sucessivamente, eu vou mostrando para ele cachorro, ou ele diz cachorro, ou ele diz au au. Vou considerar pato, certo? Isso é uma forma de identificação. Ou quaquá. Assistiu a galinha pintadinha, eu mostrei uma galinha e ele identificou como cocó. Certo? Porque ele ouviu a música. Isso é uma forma de repetir ou ecoar. Completar palavras. Eu digo pá e tó. Isso é o processo terapêutico, certo? O primeiro, eu imito com a função. Eu pego o pato, ele pega o pato. Eu mando beijo, ele manda beijo. Tchau, tá na hora de ir para casa. Vamos calçar o sapato? A tia calça o sapato dela e ele vai tentar calçar o dele. Isso é uma forma de imitação. Repetir ou ecoar. Vamos começar lá com as vogais. A. Passei, trabalhei essa terapia todinha e ele conseguiu ecoar a vogal A. Certo? Na próxima eu vou acrescentar o E. E assim eu vou até formar palavras. Falei palavras, eu ensinei para ele a falar pato. Agora eu vou fazer com que ele complete. Certo? Eu faço pá e ele tó. Identificar algo, pista, vou usar uma pista visual. O pato e o pinto. Cadê o pato? João me aponta o pato. Ou então, João, aqui. Isso. Ou então ele nomeia. Quem é esse? João, pato. Certo? Eu tiro a pista visual, tiro a pista verbal e dou funções e características. Certo?
Cadê o pintinho amarelo? João diz, aqui. Quem é que faz mu? Ele diz, aqui. Isso eu vou mostrando. Tirei pista visual. Quem é que faz mu? João, tá vendo figura, não tá vendo o objeto e ele vai me dizer o que que é, certo? Junções de palavras, vou formar frases simples. Lembra do dá? Eu vou usar o me dá. Lembra do eu? Eu quero. O pato. Isso são frases simples. Para eu começar a formar essas frases simples, eu posso usar um simples jogo de sequência lógica. E já ampliando o contexto de fala. No jogo de sequência lógica, ele vai dizer menina, cachorro, ou menina pegou o cachorro. Tá? Isso num contexto mais ampliado. Relato de histórias passadas. Certo? João, como foi lá na escola? Conta pra mim. Isso é relatar a história passada. Ele disse, eu comi, brinquei, brigou. Isso é um relato de histórias passadas. Aqui é a imitação. A imitação eu trabalho ela desde o bebezinho, certo? Quando tá perto de fazer um ano, o que a gente faz? Vamos ensinar a cantar parabéns. Parabéns pra você. E eu observo se essa criança me imita. E até tenta cantar junto comigo. Tenta ecoar algumas palavrinhas. Mostra as mãos. Cadê o pé? Cadê a cabeça? E assim ele vai me mostrando exemplos de formas de imitação. E eu coloquei para vocês algumas abordagens terapêuticas, certo? 3 abordagens diferenciadas que os fonoaudiólogos costumam utilizar também. Uma delas é a ABA, que é a análise de comportamento aplicado ao TEA. Trata de uma ciência relativamente antiga, okay, que se tornou mais conhecida a partir do trabalho de Lovász em 1987. Certo? Ela é muito utilizada por psicólogos, só que atualmente ela é utilizada por uma gama de terapeutas, entendeu? Por ser uma questão comportamental, para utilizar durante suas terapias. A gente amplia isso e coloca no nosso contexto, no caso da fonoaudiologia, certo? Avaliando, o que a gente vai avaliar? Déficits comportamentais adquiridos, o comportamento que precisa maximizar e o que eu preciso diminuir. Na avaliação, certo? No caso do fonoaudiólogo, o que eu costumo utilizar é o VibMax, que ele vai avaliar. Vou achar. O primeiro componente da amostra do repertório verbal da linguagem, de habilidades relacionadas por meio de uma série de tarefas. Neles são apresentados 170 marcos elaborados a partir do desenvolvimento das crianças típicas, dividido em 3 níveis. Então, eu preciso identificar, sempre como eu falei para vocês, em que nível essa criança está, não a idade dela. De 0 a 18 meses, 18 a 30, certo? De 30 a 48 meses, ele é dividido dessa forma, em 16 áreas. Quais são as habilidades que vai avaliar? Certo? Bem parecido com a nossa avaliação. Eu falei lá no início. Mando, tato, responder, performance visual aprimorada com modelo, questão visual, brincar de forma independente, comportamento social e brincar, imitação motora, certo? O ecóico, que envolve a questão verbal, como eu estou dizendo aqui para vocês. Comportamento pivotais ou cúspides. Comportamentos, no caso, vai envolver os comportamentos de contato ocular, de conceito de imitação generalizada e contato de identidade.
certo? Comportamentos funcionais, ok? Ecoico. O ecoico refere-se à fala, certo? Essa criança ecoa de alguma forma a fala. Operante verbal de mando. Eu peço para ela algo, me dá tal coisa, e ela me dá. Ou intraverbal, ela responde com a fala, certo? Deixa eu parar. Outra abordagem, certo, é o PEX. O PEX é, como se chama já de sistema de troca de figuras, certo? A criança foi trabalhada a questão da fala, ela não conseguiu falar. Antes de eu falar isso, é importante dizer que o PEX não exclui a possibilidade de fala. Muito pelo contrário, durante a utilização do PEX, essa fala pode surgir sim. Existem estudos e relatos disso, certo? Quando algum autista não consegue desenvolver a fala, um dos recursos utilizados é essa troca de figuras, certo? É um protocolo de ensino baseado no livro BF de Skinner, Comportamento Verbal, ou seja, ele é baseado na terapia ABA, certo? Segue os princípios do ABA. Auxilia a comunicação alternativa, é uma forma de comunicação alternativa, através de trocas de figuras. Um dos exemplos que eu tenho é esse aqui. Aqui eu vou ensinar para a família certo? Como é que se programa isso? Ou vou ajudar a montar de acordo com a realidade. Colocar figuras de banho. No banho, o que é que eu tenho que pegar? Sabonete, o shampoo, e eu vou colocar todas essas figuras. Ou então na porta do banheiro, eu vou colocar um vaso sanitário, um menininho, um vaso sanitário, um menininho fazendo xixi, ou um menininho fazendo cocô. E vou ensinar para essa criança como ela me mostrar o que ela quer fazer naquele dado momento, certo? Na cozinha, vou colocar, certo? Comidas, frutas. O que essa criança gosta de comer? Vou mostrar para ela de manhã, hora do café da manhã, certo? Vou mostrar para ela meio-dia, hora do almoço. Tá lá a palavrinha almoço, como é a refeição do almoço, como é a refeição do jantar e assim por diante. No banheiro também posso colocar escovar os dentes. Tá na hora de escovar os dentes. De manhã, certo? Se a criança escova os dentes 3 vezes ao dia, eu vou lá mostrar essa figura para ela 3 vezes ao dia. Existem N formas de a gente montar, certo? E isso para que a criança possa perceber essa forma de comunicação, certo? Como ela possa se adaptar a isso, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui no próximo slide como é que funciona. Esse aqui é um tipo de PECs, certo? Que os profissionais costumam fazer, os profissionais da psicologia, da fonoaudiologia, para ajudar tanto no consultório como em casa. É importante dizer, cada paciente tem o seu, adaptado de acordo com sua realidade. Ele é ensinado a usar este material pelo terapeuta e o terapeuta ensina a família como auxiliar o uso em casa, certo? Então, é um livro com velcro, com várias figuras de atividades cotidianas, certo? De acordo com a realidade, e a criança vai montar essas palavrinhas. O que ela quer de mim? Que eu pegue a bola. Tá lá o desenho da minha mão com a bola. Ou então, eu quero isso dela. Pega a bola. E ela vai lá buscar para mim. Certo?
funcionam esses princípios do ABA? O que é que eu posso dizer para vocês? Antes de dar o início do desenvolvimento da fala, existe aquela estrada de ocorrências que tem que ocorrer. Comportamentos pivotais, cúspides comportamentais, tais como contato visual, terapia ABA, certo? Quando eu comecei a estudar, o que eu percebi? Muita coisa a gente já fazia no consultório com a criança com diagnóstico de autismo, certo? Que é a questão de buscar a interação terapeuta-paciente, a questão do contato visual, a questão da imitação. Só que aí ela me dá muito mais suporte para me conseguir isso. A questão da troca, a questão do... Como é que eu posso dizer para vocês? O conceito de... As barreiras, digamos assim, do comportamento, como é que eu vou dizer? Que incompatibiliza com o ensino do comportamento pivotal, certo? É a questão também que a gente já fazia. Cadê a bola? Joãozinho pegou. E a gente diz, muito bem, você conseguiu. Então, isso é um reforço, certo? Eu disse, vamos guardar os brinquedos? O João guardou. Eu disse, que legal, você guardou tudinho, muito bem. Isso é um reforço. Eu reforcei um comportamento adequado, certo? Então, a terapia ABA se baseia muito disso, certo? Eu vou reforçar comportamentos bons e tentar extinguir os comportamentos que não são viáveis, ok? Aí, depois que eu romper todas essas barreiras, é que eu vou ensinar a fala através do operante verbal, conhecido como ecoico, que eu já falei para vocês, certo? Estou só frisando aqui, mesmo que a gente tenha entrado no PECS, tá? Os operantes verbais de mando, tato e o intraverbal, leitura com compreensão, composição de linguagem e escrita de forma ordenada. O passado, o futuro, certo? A linguagem matemática, as formas, quadrado, redondo, certo? O termo pivotal, o que eu quero dizer quando eu falo isso? Ele se refere a comportamentos centrais, certo? Comportamentos que a gente vai desenvolver com essa criança para ele desenvolver outras habilidades, certo? Um dos treinamentos de comportamentos mais utilizados é a motivação da criança para interação social, certo? Eu vou ensinar essa criança a interagir com outras, certo? E assim, consequentemente, aumentar as oportunidades de habilidade como linguagem e socialização, certo? Quando essa criança chega para mim e ela ainda não está na escola, uma das primeiras indicações que eu faço das orientações é criança já tem 3 anos, 2 anos e meio. Coloca essa criança na escola, vamos observar ela como é que vai ser esse período. Vamos ver como é que ela interage. A criança mora sozinha com os pais ou com os avós. Aí não tem interação com outras crianças, certo? Então, uma das orientações que a gente coloca é para que ela tenha contato com outras crianças, certo? Para que ela veja e conviva com outras crianças que estão na mesma idade dela, estão com desenvolvimento além ou até aquém que o dela, tá bom? Porque a gente vai ver de tudo, como eu disse, cada ser é único, certo? Continuando aqui no PECS, certo? O programa, ele foi implantado primeiro em alunos, certo? De várias idades com dificuldades cognitivas, físicas e de comunicação. E esses alunos, eles obtiveram sucesso. Dicas verbais e não verbais são usadas, certo? Construindo a iniciação imediata e garantindo a independência dessa criança, certo? Porque, por mais que ela não tenha fala, mas ela sabe o que ela quer, ela sabe como pedir através desse material, tá? Por isso que eu disse lá no início, comunicação é muito mais importante do que a fala. Fala é importante? É sim, mas a gente precisa conhecer as particularidades de cada um, ok? Primeiro, para começar o PECS, eu ensino que a criança me dê uma figura
de cada vez. Não estou com a figura de Pérex aqui, mas tem essa. Me dê a figura tal. A bola, ela vai me dar. Aos poucos, assim como o processo normal de fala, vou formar frases simples, juntar duas figuras. Ok? Da bola. E assim vai surgindo. Essa outra terapêutica é uma abordagem nova, certo? Poucos terapeutas no Brasil têm essa abordagem, certo? E alguns se especializando. Peguei um pouquinho da introdução para poder falar para vocês sobre como é essa abordagem. Essa abordagem, ela é multidimensional, indicada para os transtornos motores da fala, como apraxias, certo? Que abrange não apenas questão físicos, sensoriais, o controle motor, mas também aspectos cognitivos, linguísticos e sociais e emocionais, certo? Pode a criança ter apraxia? Pode sim, só que aí cabe ao terapeuta, certo? Que tenha conhecimento dessa área, fazer uma boa avaliação para identificar. A partir daí, eu vou ver qual é a minha abordagem, o que eu vou usar com essa criança? Qual vai ser a minha terapêutica? Qual vai ser as minhas estratégias? Eu vou utilizar aba, certo? Ninguém pode te dizer que tu deve utilizar aba, ninguém pode te dizer que tu deve utilizar prompt. Somente você que avaliou que vai saber, certo? Somente o terapeuta que avaliou que vai saber que tipo de abordagem que ela vai utilizar com essa criança, certo? É muito importante dizer isso. Às vezes os pais chegam pra gente e dizem assim, eu ouvi dizer que existe terapia tal, que é muito importante. Você faz? Eu quero que você faça com meu filho. E te impõe isso. É importante que você explique para o seu pai, para os pais, para a família, como se dá o processo, todo o processo avaliativo e todo o processo terapêutico. E por que você não vai escolher ou vai escolher aquela indicada por ele. Certo? Isso é muito importante que você deixe ele ciente disso. Entendeu? Para ele não achar que você não sabe fazer ou você não quer fazer, certo? Então, o prompt não é apenas uma técnica de tratamento para o ensino do som da fala. Ela envolve muitos aspectos, certo? Principalmente manuais, corporais, que eu vou usar para que essa criança emita determinado som. Existem muitos estudos que comprovam a sua eficácia no tratamento das desordens motoras da fala, certo? A criança não consegue organizar a articulação para produzir determinado som, certo? Isso também ocorre nas disartrias, não só na apraxia. Muitos pacientes que não respondiam aos tratamentos tradicionais tiveram resultados incríveis. Ou seja, o prompt já é científico, tem estudos, certo? E já tem cursos para ser realizados, entendeu? E como já tenho a introdução, eu já consigo, não faço a terapia prompt, mas já consigo utilizar de alguns princípios aplicados na minha terapia, certo? Digamos, eu quero que o paciente produza um I para mim, eu vou levar a minha mão à boca dele, fazer o som com a minha e na boca dele eu vou fazer o formato. Isso de frente para um espelho, a gente utiliza muito espelho, certo? Para que o paciente possa se ver, o que ele está fazendo, como eu estou fazendo, como é essa produção desse A, certo? Como eu coloco esse ponto articulatório? Como eu faço essa articulação, já que ele não consegue coordenar? Então, eu vou mostrar para o paciente e mostrar nele próprio, de frente para o espelho, como se fazer. Aqui é um exemplo da profissional, certo? No primeiro, ela usou a mão dela como contato, como apoio, e levou para produzir o U, certo? Ela apertou aqui, U. Nisso, ela também vai trabalhar a questão articulação, vai fazer movimentos para abertura de boca, a questão de apoio respiratório, para poder chegar nisso, certo? Aqui, ela está de frente para ele fazendo movimento, para ele mesmo apertar a boquinha dele e tentar fazer igual, certo? Então, agora eu deixo para vocês algumas orientações de como estimular
a fala. Associar o gesto à ação, certo? Fono é cheio de associação corporal. Como é que funciona? Se eu quero dizer um não, eu vou dizer um não. Se eu quero dizer um não de verdade, eu vou fechar um pouquinho minha cara. Não. Se eu quero dizer um sim, sim, com um leve sorriso. Se eu quero dizer, vem cá, vem cá, e faço toda aquela expressão, certo? Para que a criança entenda como funciona a expressão. Como é que está a minha expressão? Eu estou triste? Eu estou zangado? Eu estou feliz? Então, eu tenho que abusar da expressão facial no consultório terapêutico em casa para me poder estimular essa criança, certo? Comunique-se com a criança desenhando ou mostrando figuras, certo? Ó, história lá do PEX. Tomar banho, brincar, comer, figuras de frutas, figuras de animal. O concreto, eu pego uma fruta, mostro para ela a maçã, a banana, certo? Construção de peças e jogos, a leitura sempre correspondente à idade da criança. É muito importante. Não caia nessa. Mas ele não entende. Ele fica parecendo que está voando, parecendo que eu nem estou aqui falando com ele. Não caia nessa. Estimula a leitura. Leia. Tente ver se essa criança olhou um pouquinho, trouxe a atenção, viu aquela imagem do dinossauro, viu aquela imagem da princesa, mostra para ela, tenta contar uma história de forma mais... você conhece seu filho, de forma que ele vai chamar mais a atenção dele, entendeu? Mas não deixe de estimular a leitura. Aproveite as coisas que ele gosta de fazer para trabalhar interações. Por isso, a importância de conhecer, de se conhecer o que você vai fazer, qual abordagem que você vai usar. Entendeu? O que essa criança gosta de fazer? O que essa criança costuma fazer? Ela gosta muito mais de eletrônico? Eu vou usar 100% de eletrônico na minha terapia, certo? Mas eu posso usar isso como um reforço positivo, certo? Eu posso usar algum aplicativo que estimule a fala. No caso das boquinhas, eu posso pegar um computador e mostrar para ele, formato do A, mostrando o visual no computador, porque ele chama a atenção dele uma tela de computador ligada. Que legal, eu quero ver. Então, se aquela é uma forma de chamar a atenção, eu vou buscar essa minha estratégia. Não faça coisas pela criança, dê tempo. Às vezes a gente pede alguma coisa para a criança, vai buscar o chinelo. E a criança não vai, continua brincando. Vai buscar o chinelo. Ou então eu tô lá na cozinha e chamo, João, João, e o João tá assistindo televisão. Gente, qualquer pessoa que tá lá no seu programa favorito, no seu desenho favorito, vai achar um saco, alguém tá chamando ele lá da cozinha e tem que ir lá. Vai até onde o João e fala para ele o que você quer. É muito mais fácil. Incentive a imitação. Uma das coisas que eu faço muito utilizo a música. Músicas que têm gestos, certo? Para que essa criança possa me imitar, certo? Mexa, 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 mexa os dedinhos. E assim vai. Música que, tipo, cabeça, ombro, joelho, pé, não canta daquela forma rápida. Canta de uma forma mais devagar. Ou então, se você está feliz, bata palmas e faça um movimento de palmas, certo? E assim por diante. E sempre dando um reforço positivo. Eu tenho que descobrir o que essa criança gosta no meu consultório, chama muita atenção dela, para ser o meu incentivador, o meu motivador para ela. Toda vez que ela fizer alguma coisa legal, eu dou esse brinquedo. Ela adora esse carro de polícia. Nossa, ela tá esperando por ele. Então, eu vou fazer com que ela faça alguma coisa daquele objetivo que eu bolei para aquela terapia naquele dia. Ela fez? Muito bem, parabéns, toma aqui. Brincou um pouquinho? Vamos para outro passo. Vamos continuar, tá bom? Tira o reforço e vamos fazer. E assim ela vai compreendendo essas coisas.
certo? Ela vai entendendo o que está acontecendo e como ela tem que fazer. Os cartazes com a lista de cotidiano, isso é muito importante. Tem lá a ver com o PEX, certo? Eu coloco o que ela faz de manhã, ao acordar, escovar o dente, tomar café, ir para a escola e assim sucessivamente, certo? Brinque diante do espelho. Mais uma vez que eu falei, Fono adora espelho. Por quê? No espelho eu consigo me ver por completo. Então eu vou ter noção de esquema corporal, certo? Não pode ser que a criança não tenha noção. Mostra a mão, ele não sabe mostrar. Eu vou pegar a mão dele e mostrar no espelho. Ele vai ver que eu estou mostrando a mão. Dá tchau. Cadê a cabeça? Ele não me mostrou? Eu levo. Ó, cabeça. Muito bem. Isso é uma forma de estimular o esquema corporal. Saber quem eu sou. Tá? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Tá bom? Não recebi perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Se tiverem alguma pergunta, estou disposta a responder. Tá bom? Agradeço a oportunidade ao Grupo Sinapse. Agradeço a vocês pela atenção. As clínicas que eu trabalho na Clinicenter com terapia e avaliação audiológica, na Fonomed com terapia, certo? Também com avaliação audiológica, com terapia de cabine, que é a terapia de processamento auditivo. Eu trabalho na Fonos Associados, com terapia domiciliar. Faço atendimento domiciliar também por conta, tá bom? Esses são os meus parceiros, meu Instagram, meus e-mails, meu contato, certo? Se a qualquer momento surgir alguma dúvida. E é isso. Obrigado pela participação. Bom dia.